Dentro dessa caixinha tá o sonho de uma vida. Vou mostrar o que que tem aqui dentro dessa caixinha, ó. Isso aqui significa o sonho da casa própria. Eu acabei de pegar a chave da minha casa, uma casa financiada que eu acabei de conquistar. Não foi um processo difícil, porque eu venho me orientando já há algum tempo, fazendo esse planejamento aí, para que eu conseguisse realizar esse objetivo. Acabamos de fazer essa nova conquista, que é comprar a nossa casa aqui na Bélgica, na Europa, uma casa financiada. Então, não foi difícil, bastou a gente levar os documentos que a gente tinha, que o banco solicitou. Eu procurei a casa, consegui, fechamos negócio, correu tudo bem. O processo durou entre o dia que eu vi a casa e o proprietário aceitou a minha proposta de compra com o valor que eu ofereci, porque era o valor do anúncio, até o dia que eu peguei a chave, durou 3 meses. 3 meses o processo para mim, fazer aí o processo do banco, a transferência de documento e a assinatura da escritura definitiva para o meu nome. Eu agora estou endividada no banco, é uma dívida alta, se for fazer a comparação em real. Mas como eu moro aqui na Europa, aqui na Bélgica já vai fazer em agosto 4 anos, é melhor pagar um financiamento do que pagar um aluguel. Por exemplo, atualmente eu moro em um apartamento, pago aluguel 945 euros por mês, fora as despesas, só mesmo de aluguel. E agora eu vou pagar uma taxa fixa até o final do meu financiamento de 995 euros, 50 euros apenas a mais num financiamento que a casa no futuro vai ser totalmente minha, do que pagar o aluguel e depois eu não ter dinheiro, não ter casa, ainda correr o risco de os proprietários me pedir a casa e eu ter que sair à procura de outra moradia. O financiamento foi muito fácil de fazer, muito simples, porque eu trabalho como CLT, trabalho declarada. O meu marido também trabalha, ele é tipo autônomo, também tem os documentos ok. Então a gente foi no banco, eu fiz um simulado, o banco disse sim, que a princípio eu emprestaria, mas para ter certeza eu tinha que abrir o processo, montar o dossiê. E me solicitou os documentos pessoais, três últimos recibos de pagamento, que é os 3 últimos comprovantes de salário meu, do meu marido, os 2 últimos impostos de renda, a declaração dos 2 últimos impostos de renda, que aqui fala extrato de rolo. Pedi o comprovante do banco com o dinheiro para fazer aí o processo do notário, porque é a transferência de nome e o imposto que a gente paga para o governo, paga para o estado. No Brasil é transferência de TBI, aqui a gente paga esses impostos também. Tem outros nomes, mas é praticamente a mesma coisa. E aí ele montou o dossiê e pronto, em uma semana o banco me deu a resposta que sim, eu poderia avançar, que o banco me emprestaria. No início, o meu marido não queria fazer o financiamento aqui, não queria que a gente comprasse casa financiada, porque o objetivo dele sempre foi retornar para o Brasil. Mas com o passar do tempo eu fui mostrando para ele, fazendo contas e mostrando que não justifica a gente ficar pagando aluguel por um determinado tempo que a gente não tenha certeza quando volta. Então, quando chegar a hora de retornar, ou a gente vende, ou a gente aluga, e nada impede. Então, eu consegui mostrar para ele que a melhor opção, em vez de aluguel, era sim o financiamento. Então, ele concordou e a gente montou todo o processo e sim, agora a gente vai mudar da onde a gente mora, o apartamento. Eu já entreguei para os proprietários, eu tenho 1 mês para fazer a mudança. A casa que a gente comprou é antiga, bem velha, precisa de reforma, porque uma mais nova é muito caro. Então, a gente vai fazendo obra aos poucos e de maneira que a gente vai trabalhando, vai entrando dinheiro, a gente vai fazendo a obra. E daqui mais um tempo
a casa vai estar a gente vai estar pagando a casa vai estar sendo reformada e tudo dentro das possibilidades de melhorias e no futuro a valorização da casa vai justificar bastante e é uma garantia da nossa aposentadoria do Brasil daqui mais uns anos, porque é muito benéfico a gente pensar ao longo prazo, pensar no futuro em vez de pensar só no instantâneo, só agora. Então não vale a pena, a gente tem que se planejar, organizar tudo. Claro, não é deixar de viver, mas também a gente tem que dar prioridade ao que realmente vale a pena. Para quem deseja fazer um financiamento assim como a gente fez, o que eu digo por experiência própria, vai a vários bancos, faz o simulado, vê taxa de juro, vê condições, vê quantidade de anos que o banco empresta de financiamento, olha tudo em detalhes e aí depois procura a casa. A dificuldade de uns não é a dificuldade de todos. Cada caso tem a sua facilidade ou dificuldade. No nosso caso, não foi nada difícil. A gente começou, não teve impedimento nenhum. E a maioria das coisas eu resolvi diretamente com o gerente, porque eu peguei o número pessoal dele. Ele não tem WhatsApp. Engraçado que nessa altura da vida, da realidade, da tecnologia, ele não usa o WhatsApp, então é só e-mail e mensagem. Mas eu falava com ele em tempo real, qualquer dúvida, papelada, documentação que o banco precisava que eu tinha que enviar, eu enviava por e-mail. Então, quando a gente quer uma coisa, a gente não tem que olhar pelas dificuldades, a gente tem que focar no que a gente quer e correr atrás. E se falta alguma coisa, a gente agiliza e consegue. O objetivo e o desejo, o foco de ter a casa própria e sair do aluguel tem que estar em primeiro lugar. Se qualquer pessoa que trabalha, principalmente se for casada igual eu e meu marido, nós dois, trabalhando junto, consegue. E é melhor pagar um financiamento do que pagar um aluguel. Desvantagem? Pode ter, mas eu acho que é mais vantagem do que desvantagens. Eu tenho uma filha, minha filha tem 13 anos, tá estudando aqui, eu não sei se algum dia ela voltaria a morar em definitivo no Brasil, porque ela tá crescendo aqui na Europa, ela tem um ritmo europeu, ela não tem nada do ritmo das adolescentes brasileiras, e eu não sei se ela vai querer voltar pro Brasil algum dia. E se ela não quiser voltar, ela vai estar amparada, porque ela vai ter uma casa, vai ter a nossa casa para ela morar, vai ter um grande apoio, né? Então isso também facilita. A gente tem que pensar no futuro. Viver só ali, pensando no hoje, no dia a dia, viajar, curtir. Sim, tem que fazer meio termo aí, tem que balancear, ter as duas coisas e priorizar o que é mais importante. Eu penso que é melhor a gente trabalhar enquanto é novo, agilizar a vida da gente para quando ter uma velhice estar mais tranquilo e ter renda passiva, que a gente não precisa trabalhar para sobreviver, do que curtir quando é novo, com os melhores anos e depois passar uma velhice apertada, uma velhice de sufoco. Eu tô conseguindo aos poucos orientar a minha vida. No momento do futuro é morar tanto aqui na Bélgica quanto no Brasil, tá nos dois países. Morar no Brasil, morar aqui na Bélgica. Agora, isso pode ser realidade. Em breve, daqui uns 4, 5 anos, talvez seja possível. Então, focar aí nas coisas que é mais importante e sempre guardar uma reserva para as emergências, mas também investir. Eu e o meu marido, a gente investe bastante. Normalmente, a gente consegue fazer investimento de 50% da nossa renda de trabalho para que a gente, daqui mais um tempo, a gente consiga desfrutar de tudo que a gente está plantando agora. Então, a gente está plantando boas árvores para colher bons frutos. Meu financiamento foi super simples. No meu caso, eu achei que foi fácil de fazer o financiamento. Então, eu vou deixar aqui vou deixar a lista de documentos que eu necessitei, que o banco me solicitou, e vou explicar sobre alguns deles. A lista de documentos para o financiamento imobiliário foi documentos pessoais, 2 últimas declarações de renda, que é o imposto de renda, os 3 últimos salários, que é os 3 últimos comprovantes de que a pessoa trabalhou nos 3 últimos meses,
um extrato da conta bancária. Isso aqui é para ter certeza, para o banco ter certeza que a pessoa tem o dinheiro para fazer aí o processo da escritura, transferência de nome, pagar o dossiê e essas coisas todas. Comprovante que foi entrado do patrão para nossa conta os 3 últimos meses também, o banco solicitou. E o mais importante aqui é essa aqui, é a oferta aceita pelo proprietário de venda do imóvel. É uma oferta que a gente faz do valor que a gente vai comprar o imóvel e a assinatura do vendedor, como que ele aceita, que o banco precisa desses documentos aí para dar entrada no dossiê. E PEB do imóvel. Este PEB do imóvel é um documento onde tem ali toda a lista. É como se fosse o é o registro do imóvel. Mostra lá todos os detalhes, ano de construção, as metragens, quantos cômodos a casa tem, todos os detalhes ali, autorizações, tudo ali. É o relatório que tem todas as informações. E através daí, aí o banco vai decidir qual é o valor que vai emprestar. Se vai emprestar a totalidade do financiamento, 100%, 90%, isso aí é o banco que depois decide de acordo com esse PEB do imóvel, que é o documento aí que mostra todos os detalhes. Este documento aí é fácil, porque normalmente no próprio anúncio nas imobiliárias, quando tem um imóvel à venda, já tem lá a classificação do PEB. Essa casa que nós comprou, o PIB dela é o F, então tá muito elevado, então precisa de uma transformação, praticamente ali uma boa reforma. Mas só que depois que a gente consegue fazer o financiamento, a gente tem 5 anos para dar uma reforma, para remodelar tudo aí e seguir as exigências da comum, né, que é do município, que é daqui, as regras do governo, as exigências. O que a gente tem que fazer com mais necessidade, com menos tempo, é trocar a parte elétrica, porque a parte elétrica ainda é bem antiga e aqui a legislação, a regularização aqui da Bélgica não permite a eletricidade não conforme, como tá lá no anúncio, como tá na casa. Então, a gente tem entre 6 meses e 1 ano para trocar. O nosso caso, a transferência tem que ser feita em 6 meses, mas na hora de fazer a transferência e a assinatura lá da escritura, o notário falou que vai solicitar um tempo maior que a gente consiga fazer aí a renovação, porque é uma renovação completa. Tem que trocar a parte elétrica do imóvel inteiro. Então, mas se a gente não conseguir um tempo mais prolongado, eu acredito que a gente vai conseguir aí orientar financeiramente para fazer aí este trabalho durante os 6 meses. Então, foi isso aí, esse foi o processo que eu utilizei, que eu precisei para fazer aí um financiamento. Já o financiamento concluído, a casa já está no meu nome, eu já estou endividada no banco, mas estou feliz porque é uma grande oportunidade e eu estou com uma visão de futuro. E aí, além dessas duas coisas do financiamento, a gente é obrigada a fazer um seguro de vida e o seguro do imóvel. Sem esses dois aí, a assinatura do contrato da escritura nem é aceita. Então, vale lembrar disso, que a pessoa, além dos gastos com dossiê, com documentação do imóvel, a gente tem que pagar 2 seguros. E anual, todo ano a gente tem que pagar. Mas uma coisa vale a pena. Mesmo esses gastos, essas despesas, essa documentação toda, se me perguntar vale a pena, eu acho que sempre vale a pena sim. Então isso aí é opcional. Eu prefiro um financiamento do que um aluguel. E você? Me diz aí nos comentários o que acha.